Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui presentes para mais um podcast Bate-Papo comigo, Pedro Ferreira. Eu espero que te agrade, porque hoje tem muita matéria boa. Hoje vamos falar sobre direito do trabalho. E ao meu lado eu tenho aqui o meu parceiro de sempre, Dr. Danilo Marins Rocha, que vai me auxiliar aqui com esses nossos convidados maravilhosos, nossos parceiros, amigos, irmãos. Não é isso, Danilo? É isso aí, um prazer estar com você aqui. Vamos lá. Vamos Vai ser lá? muito bacana hoje. Vamos anunciar quem são os nossos convidados? Opa, só ilustres, hein? Ilustres. Só. Na minha frente aqui eu tenho o Dr. Wilson Soares. Bom dia. Aqui, meu amigo, meu camarada. Tudo bom, doutor? Pedro, é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui reunido com vocês. Um pessoal seleto desse que eu jamais imaginaria que um dia estivesse aqui. Olha, é uma coisa gratificante. Muito obrigado pelo convite. Vamos que vamos. E ao seu lado tem o nosso querido amigo, parceiro, camarada, bom jogador de bola, hein? Campeão de bola, joga uma bola como ninguém. O meu querido amigo, doutor Maurício Menezes. E aí, Maurício? Ai, Pedro, obrigado, como sempre, pelo carinho. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Pedro, Ramiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Tenha certeza disso. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. E claro, preciso cumprimentar meu colega aqui também, doutor Wilson. É um prazer compartilhar é esse momento aqui com o doutor. Grande conhecimento. Sabe, Temos então, dois feras, né, Danilo? olha, Vejo que hoje vai ser uma dobradinha boa. Hein? Uma dupla. Hoje não, o di- não sei se Hoje vai o ser direito do trabalho é isso aí. vai tremer. Eu tô, assim, muito feliz, muito obrigado. Tamo junto, Sabe? tamo junto. Você já me conhece há muito tempo, o Danilo eu conheço agora, Dr. Wilson também, mas esse time aqui é sensacional. Tem o Lucena, faltam alguns amigos que não estão com a gente aqui. Mas estão nos acompanhando. Estão nos acompanhando, certamente. E Vamos se lá. não derem joinha nesse vídeo, não vamos pagar almoço, Por hein? Isso favor, aí. clica lá, Clica se lá, inscreve lá com a clica gente lá, lá, belezinha. por favor, ajuda nós. Agora vamos lá às apresentações. Dr. Wilson, fale para nós, para todos. Queremos ouvir, queremos saber. Quem é o Dr. Wilson Soares? Bom, como já disse, um bom dia ao seleto grupo aqui. Quem é o Dr. Wilson? O Dr. Wilson foi um funcionário público, trabalhador, trabalhei muito, acordei muitas vezes cedo, dormia tarde. Depois eu cheguei a 30 anos de trabalho, o que aconteceu? Veio a aposentadoria. Aposentei, fazer o quê? Vou fazer Advocacia. o quê? Vou pescar? Vou viajar? Tudo isso vai acabar se exaustivo. Já não tem mais o que fazer. Vou fazer o quê? Vou estudar. Aí eu fiz Direito, adorei a faculdade de Direito, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sempre oriento agora meus parentes, as pessoas que eu conheço, faça Direito. Eu acho que o Direito devia ser assim, desde tenra idade, quando estivesse no banco escolar, logo quando estivesse estudando, lá no comecinho. Hashtag fica a dica. Fica a dica. É isso aí. Hashtag fica a dica. Desde o primeiro ano de escola até a universidade. Faça Direito que você vai saber quais são os seus direitos. Mas qual a melhor coisa que você teve na área do direito? Foi optar pela área do trabalho. Não foi, não. Foi ter me conhecido. Ai, Fizemos o curso junto, o cursinho junto. Me conheceu, não foi isso? Foi um prazer, foi a coisa Então, melhor que teve na minha O vida. prazer foi todo meu. Veio da Europa para sentar do meu lado. Nós estávamos na faculdade fazendo um curso. Cursinho preparatório de curso segunda preparatório fase. pra segunda fase. É isso aí. A sala só, lotada, fazendo... Só tinha vaga do lugar dele, do lado Ele dele. entrou, que onde eu vou sentar? Só tinha aquela vaguinha. Veio da Europa, direto de Portugal, para sentar do meu lado, me ajudar Aqui nesse... estamos, né? Que honra, hein? E hoje E agora estamos temos aqui. aqui o Dr. Wilson, especialista na matéria trabalhista. É uma honra Eu ter gostei você muito aqui. da matéria de Direito do Trabalho. Me especializei, fiz pós-graduação. E estamos juntos aí aprendendo. Show de bola. Junto com os companheiros aqui. É isso aí. Doutor Maurício, quem é o doutor Ai, Maurício? quem Além que é, de bom jogador de bola, Ah, quem é o doutor aí fica Maurício? por sua conta, bom Vamos jogador lá, de vamos bola, lá. né? Eu pratico esporte, só isso. Doutor Maurício, olha só, né? Se for contar a história pela minha idade, já fiz tanta coisa. Já trabalhei de tanta coisa, já, cara. Já fiz tanta coisa na vida, enfim. Mas dá aquela resumida. Fui bancário durante uns 5, 6 anos. Perdi o emprego, aqueles maluquice, aqueles cortes, né? Perdi o emprego. E como bancário, não sabia o que fazer. Bancário é bancário, não tinha o que fazer. Tô na porta da minha casa, nunca me esqueço disso. É um detalhe, eu vou passar rápido isso aí. Tô na porta de casa, o emprego bateu na porta da minha casa. Um amigo chamado Joaquim bateu na porta da minha casa. Ele trabalhava numa contabilidade
que ele fazia o departamento pessoal, RH, aquelas paradas todas lá numa contabilidade. Perfeito. Maurício, não quer trabalhar lá comigo? Tem uma vaga lá. Nunca tinha feito nada. Ele o chefe, eu o auxiliar. Comecei a aprender De base. departamento pessoal. Comecei a aprender como apontar cartão, como apontar horas extras. Comecei a ir em audiências, como preposto, aquelas coisas todas. Bum, florou. Despertou. Quero fazer direito. Para quê? Para atuar na área do trabalho. E desde então, desde o ano 2001, 2001, Fazem né? 23 anos. Que eu ingressei no quadro da OAB. Diga-se de passagem, tomei 2 cacetadas antes de entrar no quadro da OAB. Não é fácil pra ninguém. É normal. E até hoje eu estou lutando aí bastante. Né? A gente está aprendendo, não tem Só como. não pode desistir, né, Não Maurício? desisto. Não desista. E eu faço só trabalhista. E durante todo esse tempo, a maioria do tempo, eu trabalhei muito para empresa. Trabalhei para um grupo de empresa. Eu tinha um grupo de empresa que tinha 3 mil funcionários. Atendia Belo Horizonte, melhor dizendo, Minas Gerais, Rio e São Paulo. Perfeito. Só para você ter uma ideia. Perfeito. Trabalhava muito e eu coordenava tudo. E viajava, enfim, adquiri muita experiência. Perfeito. Saí desse grupo de empresas, hoje eu trabalho sozinho, na informalidade. Hoje eu estou fazendo quase que um clínico geral, mas a essência, a raiz é o direito do trabalhista. trabalho. Gosto demais mesmo. Gosto, enfim, por mais que tem até uns preconceitos aí, uns de outros aí, que o direito do Dizem trabalho, que é enfim. justicinha, né? É, justicinha. Justicinha, Mas é. eu gosto. E sem a justiça do trabalho, não funciona. Você tá falando pra quem? Pra quem tá nos assistindo aqui? Não, talvez. Aqui está na plateia? Não, eu escuto. A gente escuta Não vou isso. falar o nome, mas tem uma pessoa que acha que a justiça do trabalho é justicinha. E normalmente tem pessoas que falam isso da boca pra fora, porque é meio que modinha. Eles Nem querem, conhece. eles que pra querem. você falar, você tem que conhecer. Exatamente. E, sobretudo, tem que respeitar. E o, Exatamente. pior, e o pior de tudo é que já tentaram até excluir a Justiça do Trabalho, né? Foi. Vamos Tentaram até excluir. excluir, né? No último governo aí tentaram acabar com a Justiça do O Trabalho. próprio ministro do TST lá, como não vou citar os nomes aqui, já assinou lá para poder acabar com a Justiça do Trabalho. Mas isso é política. O direito, certo, ele não a conhece. Justiça do Trabalho, o direito do trabalho tem no mundo inteiro. Justamente. Desde a OIT lá, aquelas coisas, não tem como. O direito de trabalho não tem como excluir em lugar nenhum do mundo. É necessário, se faz necessário. Por mais que centralize Pra tudo ter em algum equalização, lugar, né? vai ter que dividir o setor. Então, por que não ter a Justiça do Trabalho? Tá perfeito. E eu além disso, ele defendo isso. respeita as normas ditas, escritas no própria Constituição Federal. Sem dúvida. Ok? Então, o que está na Constituição... É que nós temos um problema. Nesse país, nós temos um problema de interpretação de Constituição Federal, aceitação de Constituição Federal, interpretação errada, rasgar a Constituição Federal, ou seja, nós temos vários problemas Se aqui. rasga todos os dias, Temos. todas as horas, e todos os governos vão pensar, desde quando eu comecei a estudar, fazer direito Perfeito. em 94, 95, né, que eu aprendi na sala de aula, todo mundo aprendeu como acadêmico, que o STF é o guardião da Constituição Exatamente. Federal. Correto. Nós ouvimos falar em cláusulas pétreas que não poderiam mexer. Justo. De lá para cá, tanta coisa já rasgaram cláusula pétrea, mexeram na Constituição Federal, mas mesmo assim ela é muito boa, e mesmo assim eu não desisto do judiciário. O judiciário, para mim, é a base do país. Não devemos desistir, o judiciário tem que se manter. Faz parte da Muito se democracia, levanta por aí que tem que, sabe, o judiciário tá Não, fazendo não. isso. Não, o judiciário, sem o judiciário, lugar Não nenhum é. no mundo anda. A gente cai numa anarquia. É isso Nós aí. precisamos do judiciário. E tem que acreditar no judiciário até o último, até o final. Eu, como advogado, por mais que a gente fique descrente numa situação, no outro ali, é uma descrença momentânea. Não desisto. Eu sou brasileiro, eu não desisto. Perfeito. Danilo, a gente vai trazer isso para um outro vídeo nosso aqui, referente a essas discussões do judiciário, e esse homem vai ser chamado com certeza. Nossa, certo? muito interessante. Agora, você viu que o negócio aqui de hoje tá brabo, né? Tá, o Especialistas negócio aqui aqui- na praticidade é... Eu tô me sentindo aqui o neném, viu? Então vamos que vamos. Sabe um tema que eu queria trazer aqui para vocês, para todos nós discutirmos um pouco? Se fala muito de pejotização. E aí eu vou passar a primeira bola para o doutor Maurício. É um Tendo tema em do vista momento aí, né, toda a Pedro? experiência que ele tem de empresa, né? Eu também gosto muito de empresa, faço bastante empresa. E é um tema, né, Maurício, que a gente debate bastante com os nossos clientes na questão da contratação de pessoa física, ora como CLT, ora como autônomo. Então vamos lá, vamos começar a trocar figurinha aqui. O que é pejotização, Maurício?
Pejotização, né? E aí vai de encontro com aquilo que a gente estava falando. Foi aonde eles criaram a tentativa de acabar com a justiça do trabalho. Foi uma das questões. Uma das né? questões. Então, ele o quer tema é todo bom. mundo. Eles utilizam esse argumento de todo mundo ser empreendedor, né? O próprio trabalhador ser empreendedor, e aí Exatamente. desvirtua a questão, né? Da justiça Matou do a trabalho. pau, né? doutor. E aí Exatamente deixar isso. essa bola levantada aí pro doutor só chutar pro gol. Você mandou pra cabeça? Bora, vamos lá. Agora é com ele, Vamos, ou agora no é peito. com Foi ele. na cabeça Isso ou é no uma peito? política maldosa, Não isso é, aí é doutor. maldoso, isso não é bom, isso tem que apagar isso aí, cara. Justo. E aí, É Maurício? ilusório, né, o doutor Maurício? Conta pra nós. A pejotização, né? Eu penso, assim, que eu conheço da pejotização. Sempre teve a pejotização, já tinha. Depois da reforma trabalhista, ela teve lá o seu inciso, a norma, a legalização, para poder colocar em prática. A pejotização ela foi criada para, vamos pensar, não é que ela foi criada só para isso, ela foi criada para todos os cidadãos físicos, pessoas físicas, para se tornar um MEI, uma microempresa, para prestar serviço dentro de uma empresa, mesmo que seja a atividade fim da empresa, né? Mas na prática, acho que funciona muito mais, eu penso, para os funcionários liberais, para médico, jornalista, Advogado, engenheiro, advogado, né? E contador e assim. aí que está o perigo da pejotização. É a cultura do empresário brasileiro, ou a cultura do brasileiro. É um problema sociocultural. Isso é triste, cara. É tirar a vantagem, a lei do Gerson em tudo, sabe? Aí nós temos uma legislação ali que é para tentar ajudar, para arrumar a questão do emprego, melhorar ali, até para o empresário, para reduzir os custos. Porque a pejotização, ela tem essa visão, é reduzir custos, né? Os encargos tributários, os encargos trabalhistas, reduz. É um contrato, o camarada aceitou, ele vai lá trabalhar, ele abre a empresa dele, lá ele tem que ter um CNPJ, não é isso? Se precisar de alguma coisa, pode me interromper, tá? Então, É exatamente isso. Só que daí tem o empresário que quer tirar vantagem disso. Porque é aquela famosa CLT versus pejotização. Então aí nós temos aquele debate, né, Wilson? Temos aquele debate de o cara que é CLT, ele deixa de ser CLT continuando nas mesmas condições de CLT e passa a ser Exatamente. pejotização. Aí nós temos a onde fraude eu queria configurada. onde eu queria chegar, Pedro. Perfeito. É a fraude. Sabe, a pejotização vem de uma lei, de uma legislação, Para regulamentar uma para questão, regulamentar uma situação, uma questão. mas eles usam aquilo para poder para fraudar, sabe? Para fraudar. Então, para mim, dentro do Brasil, dentro da cultura, vou voltar na cultura do empresário, com todo respeito, não todos, mas uma grande parte dos empresários, para tirar vantagem, detona, acaba com a legislação, que poderia ser bom isso aí. E eles demonstram no primeiro momento pro trabalhador que é vantagem, né? Pro Sim. trabalhador, porque o trabalhador não vai ter aqueles descontos de FGTS, Exatamente. os descontos do INSS e outros mais, que ele vai ter um valor líquido, né? Digamos assim, maior. Exatamente. Mas na verdade é uma ilusão muito grande, É uma porque na hora ilusão. que ele for mandado embora, ele não vai ter direito a nada. E além disso, muitas vezes, o que as empresas estão fazendo? O empregado ele é demitido, ele rescinde o contrato como CLT. No mesmo dia, No mesmo dia ele é contratado como PJ. Como PJ. E eles- Aí mais que tudo, a configuração tá... e dependendo desse empregado, do que ele faz, do conhecimento dele, às vezes ele não tem conhecimento. E ele acha que aquilo é legalzinho, que é bacana. E tem aquele que sabe que está sendo lesado, mas ele precisa do emprego, ele aceita aquilo, ele fica até o final. Sabe? se Que é uma submete fraude. por conta da questão de Exatamente. dificuldade de obter outro trabalho, né? Outro Então, emprego. só para poder finalizar, se quiser perguntar alguma coisa, eu penso que a pejotização, ela pressupõe fraude. Quando se fala em pejotização, é uma fraude para reduzir custos e tirar direitos dos empregados, Exato. É isso aí. sabe? Tá fraudando Sabe? de alguma forma, ou tanto a questão do trabalhador quanto fiscal, e aí também a questão da tributação também, A tributação. né? Porque a gente às vezes fala assim, mas o trabalhador, ele não tá deixando de recolher X valor para o fundo de garantia. A gente só tem essa visão, né? E o INSS. Mas o INSS lá como PJ, ele recolhe, né? Então, futuramente ele está resguardado pelo seguro previdenciário. Mas e a parte da tributação? Que a empresa deixa Deixa de recolher. de recolher. Sim.
Doutor, que aí transfere pro empregado, né? Entrando Ela nessa transfere conversa, pro velho, empregado. é um casamento que é bom enquanto dura. É isso aí. Sim. Porque quando termina, você sai com uma mão na frente e outra Outra atrás. atrás. Você não tem aviso prévio, você não tem nada. Tem nada, Então, tem você Enquanto sabe- ali é um casamento, E tá é- bom. Porque você tem um contrato, você recebe. Bom entre aspas. E como, sei lá, como todo bom casamento, tem problema no meio do caminho. Tem problemas ali, entendeu? É o famoso meu bem e no divórcio meus bens. Meus bens. Por favor, eu acho que eu já Wilson, falei demais, eu vou Wilson, passar pro doutor. fala um pouquinho para nós aqui. E essa dessa- questão do critério, mas por que a gente fala tanto em fraude? Quais são os requisitos para configurarmos essa fraude? Onde está previsto isso daí? Olha, o artigo 9º da CLT traz ali o que não pode ser feito. Já que é uma linguagem popular, eu vou tentar traduzir para a pessoa. Não estou falando leiga, mas pessoas... Não, é isso aí. Nós estamos pessoas trocando leigas que é para todo mundo pra todo entender. mundo entender. Na linguagem Isso. do trabalhador, na linguagem Isso. do na empregado, é linguagem isso? do trabalhador. Isso aí. Isso aí. É o leigo da questão técnica. Isso, deixa Do- eu- e não só, e só complementando, não é só para o trabalhador, é para o empregado e para o Para o empregador. empresário. Principalmente. Eu tenho aqui na minha cabeça que... Vou voltar. Eu sou velho. E velho tem uns pensamentos meio retrógrados. Eu sou da época... Não é que eu sou da época, mas eu conheço muito a história de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, todo mundo disse que era um ditador, que era um presidente ditatorial, que mandava e desmandava. Mas ele foi o único que olhou para o empregado. O aspecto do... 1932, CLT? 1940, 40 e pouco. 43 CLT foi... 42. 42, A CLT fiz de 42, confusão. mas eles começaram a estudar em 40. Sim. E Getúlio Vargas foi o único que viu, nossa, mas isso aqui é um desespero. O trabalhador não é um trabalhador escravo. Era escravo. Era escravo, totalmente escravo. E nessa época ele viu que o empresário ele é superior ao empregado. Quer queira ou quer não, ele é superior ao empregado. E ele viu que o trabalhador ele tinha um monte de coisa a receber. E os empregadores na época não queria saber de lucro, como é hoje. E se não houver essa balança, Esse equilíbrio. cheques e balance que a gente fala tanto na Constituição, trazendo para a Justiça do Trabalho, e hoje em dia seria totalmente descabido o trabalho do Nós jeito que teríamos, é. continuaríamos na escravidão ainda. Então, eu Assinou-se adoro, o tratado, né? A lei de Áurea, mas continuaria da mesma eu forma. adoro a CLT nesse sentido de trazer os benefícios para o trabalhador. As horas extras que ele faz, quando ele é demitido, o aviso prévio que ele tem, o fundo de garantia tão discutido. Nossa, mas falam do fundo de garantia que o trabalhador tem que pegar, que não pode mexer, que o ser humano é autossuficiente para coordenar seu dinheiro. Não, eu não acho isso. O fundo de garantia foi criado justamente para garantir, no dia que o trabalhador estiver desempregado, sem dinheiro para comer, ele ter o fundo de garantia dela até arrumar um outro emprego, tá. Vindo trazendo para os dias de hoje, caminhando, o que aconteceu? Vamos fazer o quê? Assim não está dando certo, os empresários não estão ganhando o que eles querem ganhar. Nada contra o empresário. O empresário, eu acredito que tenha que ter o lucro, ele se desdobra, ele acorda cedo, ele dorme de madrugada, ele trabalha Ele até tem que ter mais... o lucro, porque ele dá a mão de obra, ele tem que ter o lucro. Até Claro. mais que o trabalhador. Porque o trabalhador ele tem a sua função, ele tem a sua responsabilidade. Chegar no horário certo, ter seu horário de almoço, ter seu horário, a jornada dele. Isso é importante você inclusive. falar, porque, na verdade, o trabalhador, tanto quanto o empregador, tem seus deveres, Isso. Ok. Responsabilidade. ele tem as suas Suas responsabilidades. Ele responsabilidades. tem o pró bono e o ônus. e o ônus, ok? Então isso é interessante. Mas Então- relacionado Então, vamos chegar na pejotização. a nossa pejotização, nós temos o artigo 3º, né? É. Que é o preenchimento dos requisitos para ser considerado obrigatório o registro em CLT. CLT. E é isso que muitos empreendedores, muitos empregadores não estão se atentando. Viram, como o doutor Maurício falou, viram na ideia do contrato, da pejotização, a gente fala muito até na área civil, de que o acordo entre as partes tem força de lei, etc. Então pode-se fazer, ou seja, pacta sunt servanda, é uma interpretação que é aquilo que nós mais sofremos hoje em dia no judiciário, é que cada um interpreta a lei do jeito que quer, né? Exatamente. Então o próprio judiciário tem sido um legislador, coisa que é função atípica a ele. Mas então, nessa questão, Wilson, dá uma pincelada para nós. Vamos chegar na pejotização. Eu sou lento, sou passo a passo. Chegando agora na pejotização,
eu particularmente, não como advogado, mas particularmente, não admiro a pejotização. A pejotização é boa, de empresa para empresa, Maurício. Eu sou um empresário que eu vou fornecer Claro. peças para aquela outra empresa. Aí sim. Com autonomia, né? Relação igual. Autonomia. Então, com autonomia de Autonomia. ambos. A empresa fala, não, eu não quero mais seu serviço, tudo bem. A Ok. empresa vai se retirar e não vai perder tanto. Agora, o pobre do empregado, o trabalhador, que com a falsa ilusão de não pagar, recolher De ganhar mais mês a mês. a previdência, Isso. não recolher para o fundo de garantia, não recolher o que deve ser recolhido, ele tem a falsa impressão de que ele vai ganhar dinheiro. Sim. Mês a mês ele Mês ganha. a mês ele ganha. Porém, como o trabalhador, o dinheiro não é muito, ele vai acabar se gastando esse dinheiro com ele mesmo e com a família. E quando ele estiver desempregado? E quando a empresa fala, não quero mais seu serviço? Uma Vai mão- cair no que uma o mão na Maurício frente e falou. outra atrás, É né? uma mão na frente e outra atrás. A pejotização é boa? Sim, desde que tenha um nível de igual. E tem que ser igual, empresa e empregado. É a empresa com outra empresa e tal. Agora, particularmente, eu acho que pejotização para um empregado não cabe. Eu vou colocar uma bomba aqui na mesa, numa questão, vamos lá. Eu concordo com tudo que vocês falaram aqui, opiniões divergentes, opiniões em consonância. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que atua numa determinada área de prestação de serviços. E ele tem a dificuldade mesmo, eu próprio já orientei várias vezes que a melhor solução seria o registro CLT, porque todos os funcionários preenchem os requisitos do artigo 3º. Quais são os requisitos do artigo 3º, Danilo? Personalidade, Subordinação, não eventualidade, São 4. onerosidade. e onerosidade. É. Então, todos eles preenchem o requisito. Só que ele fala para mim o seguinte, olha, mas eu não consigo contratar se não for a pejotização. Por quê? Porque se eu for pagar o que a convenção coletiva determina como salário base, eu não tenho funcionários. Porque o mercado, esse segmento, o mercado, todo mundo faz assim. E se eu não fizer assim, eu não consigo chegar ao valor, sem eu tomar um prejuízo muito grande, eu não consigo chegar ao valor que o mercado paga para esses profissionais. E aí? Ô, doutor, aí eu entendo o seguinte, aí vem a terceirização. A terceirização foi muito discutida, aí ele faria o quê? Encontraria uma empresa terceirizada que forneceria mão de obra. Mas E aí, essa mas aí empresa no final, terceirizada, mas aí no mas final a- ficaria a os mesma encargos coisa. são os mesmos. Mas a empresa terceirizada tem a obrigação de quê? De contratar os funcionários e Mas registrá-los. aí vai trocar de uma empresa para outra. Mas de registrá-los, aí é empresa com empresa. Aí se o trabalhador que trabalha para a empresa terceirizada for demitido, vai ter todos os benefícios. Mas aí temos aquele outro lá, o tomador, né? O prestador e o tomador. Aí temos a responsabilidade subsidiária. Também, Ou mas- seja, isso às vezes é um risco. É um Mas risco, mas o é critério, que o critério temos. maior, doutor Maurício, Qual que é a área dele? Qual que é a área de telecomunicações. Os prestadores de Os serviços prestadores de serviços, são- a maioria é PJ. são de telemarketing? Não. É de internet. De Provedores de internet. provedor. Então, é o TI, seguinte, né? Tá bom. é complicado, porque o mercado... Eu até já falei com o meu cliente em questão, é complicado porque o É de TI, mercado... né? Ô, Pedro, O ele mercado te não autoriza. consultou. É isso. Sim. 99% Ele te consultou. dessa... Eu penso assim, por exemplo. Aí tem que ser matemática. É o 2 mais 2 igual a 4. Tá? Então ele tem que pôr no papel. Você como advogado, eu como advogado, nós como advogados, a gente tem que colocar para o cidadão. Claro. Porque essa pejotização, que já é um nome já... A pejotização já é um nome já para... Forte. 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 Que não é, essa não é a ideia. A lei não se chama pejotização, né? Vamos lá, então a gente já sabe que nesse caso ele tem que assumir esse risco. E qual Correto. que é o risco? Então, já que ele está aquele funcionário lá com menos encargos, com menos tributo, que é um funcionário, que pelo que eu entendi, ele vai atuar como um seletista, tá? Dentro dos 4 indicadores lá, que é a pessoalidade, a habitualidade, a Subordinação. onerosidade e, sobretudo, a subordinação. Sem autonomia nenhuma, o empregado trabalha lá. Correto. Ele só abriu o PJ lá, enfim, ele é um CLT. É um risco que o empregador corre. Agora, esse é o recado para o empresário. Ele é um risco que ele corre, né? Ele pode fazer isso, ele tem que pôr na ponta do lápis. Ele tem que saber que, ao final, se ele tem 10 funcionários lá,
esses 10 funcionários, 2, 3, colocarem na justiça e pedir realmente todos os direitos, essa conta ela vem a cavalo, ela vem dobrada. Então você vai ter esse tributo lá na frente. E se todos resolverem entrar, que é assim que funciona, abre-se precedente, Porque tá? dá certo pra abre-se um, precedente, deu certo para um, todo mundo ali fala, peraí, né? Um ou outro não, mas todos vão abrir. Então, naquele tempo que você ganhou o seu dinheiro, que você economizou, empresário, você tem que investir em matéria-prima, investir no seu negócio, porque lá na frente você vai ter custo com um advogado, custo jurídico e, sobretudo, custas trabalhistas, que lá na Justiça do Trabalho esse caso vai reverter. Você tem que ter gordura para chegar em audiência e ter uma base para fazer um acordo. Se não fizer acordo, for para a final, for para a sentença, esse processo sai caro. Esse é para o empresário um recado meu nesse sentido. Perfeito. Dentro do que você estava falando. Perfeito. Se o camarada sentar e conversar isso comigo, eu vou passar isso para ele. Perfeito. Vamos fazer. Perfeito. Doutor, isso aí. Nesse mesmo caso concreto do doutor, Luiz Fux, nobre ministro do STF, Eu falo que nós temos só ele disse que só especialistas aqui. a terceirização na pejotização é uma coisa maravilhosa. Ele já decidiu a favor disso, Sim. entendeu? E a Então, tendência futuramente a pode tendência é mudar, essa. pode mudar. Porém, é o que eu digo. Tem que mudar a cultura. É que eu digo. Eu, como eu já falei, são opiniões minhas. É certo que se os empresários me procurar, depende do ângulo que você vê. Claro, o cada caso é um concreto. caso. Mas eu, particularmente, acredito que pejotização é boa de empresa para empresa. Empresa para empresa, pejotização. Aí Empresa, deixa, funcionário, de trabalhar até na esfera trabalhista e passa a fazer o contrato propriamente civilista. não. Exato. Perfeito. Essa é a minha opinião. É, o que está Perfeito. acontecendo hoje, Pedro, muito nessa esfera aí, é o seguinte. Eu tenho até um caso. As empresas estão contratando do jeito que o Wilson está falando, terceirizando. Mas maquiado também. Sim. Ah, isso não vale. Os caras montam uma empresa X principal e uma empresa Y. Eles contratam pela Y, certo? Motoristas para fazer entrega. E tem uma lei hoje dos motoristas aí que dá essa condição para essas empresas contratarem esses motoristas como PJ. Tá? Então, só que a caracterização todinha de um trabalhador Claro. CLT. Preenche os requisitos. O cara tem que estar lá às 7 horas da manhã, fazer as entregas até a última entrega. Se ele não fizer a entrega corretamente, tem desconto, Tem punição. tem punição. Então, Ele tem que estar lá todos os dias, ou seja, não é eventual. E ele tem que ter uma regra de rotas, de horário, ou seja, ele é subordinado. Ah, então, doutor. Aí Só já que caracteriza o acontece? artigo 3º. Então, mas Ah, existe uma lei que determina que esse cara, esse motorista, ele tendo o CNPJ, ele tendo o registro lá no DENIT como motorista, Perfeito. Eu sei. e ele trabalhando com o veículo da empresa, dessa empresa Y, que presta serviço para empresa X. certo? Certo? Certo. Sabe aonde que você vai discutir isso hoje? Na justiça comum. Porque quando você vai para a justiça do trabalho, ela não reconhece Incompetente. a competência. E tá indo tudo para a justiça comum. E isso já foi Sério? Sério? já foi pacificado no S. Isso, na Tem- verdade, já é uma, como Já na é- Câmara- já é Não uma, é do já é ST, uma não é- extensão da pejotização, É uma aonde, aceitação. é aonde a OAB, através das comissões trabalhistas, estavam discutindo. Eu ouvi falar. Por quê? E eu tenho dois É uma casos relação de concretos. emprego, uma relação de trabalho. Pois é, mas você vai ter que discutir Artigo a questão. 114 da Constituição Federal. Perfeito. Mas essa lei, ela deu autonomia para sair fora da competência. É pra uma categoria. A princípio, é do motorista. Para a categoria de Para motorista. motorista desses Mercado Livre, dessas empresas de E-commerce. 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 Eles fizeram uma maracutaia e aí saiu de reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho e foi para a Justiça do Comum. Ou seja, a Justiça Comum, ela reconhecendo que é CLT, ou seja, que tem um vínculo empregatício, aí volta Ela volta para a justiça do Ah, trabalho. tá. Então. Aí, eu ia chegar nisso. doutor Danilo, eu até entendo então o que o doutor está falando. Aí sim, a lei da pejotização ela está funcionando.
é um e-commerce, ele tem uma autonomia, ele não trabalha com exclusividade para aquela empresa, ele pega lá, nesse particular que você está me falando. sempre, Não, às não, vezes- Eu acredito Não, que ele eu pega, falei ao contrário. Ele pega lá de várias empresas. Não, eu não, falei ao ele contrário. trabalha- Ele só trabalha para aquela Tem- empresa X, Sem autonomia, sem nada. prestando serviço para Y. É para bater lá na CIV e voltar É para isso, competência mas trabalhista. olha o tempo que você vai perder. Ah, tá. Infelizmente o tempo... Olha o tempo. Aí é uma A Justiça jogada. do Trabalho tem competência É um para fazer essa desserviço do verificação. cidadão. É o judiciário... Sim, enfim, Entendeu? A Justiça do legislação Trabalho tá ela fazendo um tem desserviço. competência sim para averiguar se aquele caso é um vínculo trabalhista ou não. Sim. E julgava improcedente. Nós Até, somos até porque uma vale justiça lembrar. especializada. Então, até porque vale Pois é. lembrar, a Justiça do Trabalho ela é competente para julgar os casos de quê? De relação de emprego e relação de Trabalho. trabalho. Tem trabalho, foi o que eu acabei de falar, o 114. O que é diferente. Relação de emprego é uma coisa, relação de trabalho é outra. São duas coisas distintas. São duas coisas Está distintas. dentro da, inclusive a pejotização, ela Perfeito. distingue uma coisa da outra. Perfeito. Então, Tá onde que entra a acontecendo- relação de trabalho? Relação de trabalho vai pro civil. Não é isso? A relação de É emprego isso aí. vem pra Justiça do Trabalho. Sim. Vocês vão pegar muito. Eu já peguei já 4 casos desses daí. Ah. E tá Mas essa no frigir discussão. dos ovos vai chegar na Justiça do Trabalho. Só que é... como mas o doutor problema falou, do Mas tempo. olha Mas o aí nós temos a transtorno. decadência transtorno. também. Pra o quem, tempo. pro trabalhador que a parte é hipossuficiente. Sem falar que é... E o detalhe, salário Eu penso, E eu penso assim, detalhe. Danilo, eu como advogado, nós como advogados, não devemos desistir. É entrar com o processo na Justiça do Trabalho, levar lá o princípio Sim. da primazia, o princípio da realidade, a verdade dos fatos. sim, verdade, mas já real. tá pacificado. O juiz, então a gente tem que levar pra lá, isso vai ter que mudar. Vai ter que O que a mudar. gente muda é na jurisprudência, Tem que mudar. muda trabalhando. Quem muda né? é advogado. Quem muda é trabalhando. É isso aí. Então o juiz vai ter que ir lá a primazia dos fatos, a realidade dos fatos. Antes de ele declinar a responsabilidade, a competência da Justiça do Trabalho, ele tem que se atentar à realidade dos fatos que estão ali. Que eu vou levar para ele, eu posso levar lá, como que a gente faz uma prova de... Mas justamente, Maurício, o que da que relação acontece? de emprego? O crachá, extrato bancário, Tudo. cartão de ponto, uma série de coisas, além da oitiva de testemunha. Mensagens do Isso aí. WhatsApp. Então, antes do tudo. juiz declinar, mandar para a justiça. Então, eu, como advogado, não aceito isso. Não aceito. Mas o que acontece? É aonde eu quero chegar. Quem interviu nessa situação e A decidiu OAB. não foi o TST. Ah. O TST foi unânime que manteria na Justiça do Trabalho essa Minha questão. posição, então. Ufa. Só que levaram pro STF, as empresas levaram pro STF. E o STF fez uma interpretação errônea, ao meu ver, tá? Com certeza. Não, ao meu ver. E a OAB não interviu como deveria ter intervido. Isso é perigoso, isso vai acabar com a figura do empregado. Se tem isso, hoje eu tá falando de motorista. Começa a pegar Então, outras categorias. vai pegar vai outras acabar com a categorias. figura do empregado. Isso é Vai. muito perigoso. E não só, e contra as próprias o autonomias TST do não TST. pode deixar. E O outra- STF precisa se pronunciar de novo sobre E isso. vai aí. levar para uma Concorda comigo, outra não? Claro. justiça que não tem Não tem condição, É. na verdade, não tá apta para isso. Não é, ela não Ela é tá no dia a especializada em outro dia. dia, em outra... No dia a dia dela não Outra é esfera. com isso que ela lidar, é. entendeu? Então ela vai fazer. Como que ela vai fazer isso daí? Ela vai falar, ó, tem um contrato, pacta sunt servanta. É. Acordo entre as partes Porque o sem força civil é de lei. isso. O que tá no papel, você assinou, acabou. Desde que É não por esteja isso que- cláusula nula, passa. Acabou. Eu gosto muito do Ou direito seja, do caso... não vai ter nem a oportunidade de você ouvir as testemunhas. Então, Você não vai entendeu? ouvir, É capaz de você nem ter a oportunidade de ouvir as testemunhas. É o que você falou, é lamentável. Vai bater lá na Justiça Civil, né? No civil, na Justiça, no TJ, Isso é comum. na Justiça Comum, para chegar Pra lá, depois retornar. averiguar, verificar que realmente tem um crachá, ele tem horário para entrar, para sair, ele é subordinado, é um trabalho oneroso. Só Aí trabalha o naquela empresa. juiz da Justiça Comum que vai decidir Não tem que a como. competência... Não Gente, tem como. Você entendeu? tá desaprendendo, é isso? É isso. Como que se diz aí, o cachorro tá mijando no poste, o poste tá O mijando no poste tá cachorro, é no isso? cachorro, Mas isso sabe, aí. qual, negócio muito sabe qual é a louco isso impressão? aí. Mas sabe qual é a impressão que dá? Tô Pedro? errado, Pedro? Não. Sabe qual é a Beleza? impressão que dá, Pedro, irmão, e Wilson? É que assim, é pra desestimular o acesso à justiça. Isso que eu falei, é pra acabar. Você entendeu? Já acaba com isso. Mas assim, ó, vai ser muito cansativo, vamos parar.
deixa quieto. Já houve até. Mas os juízes hoje que quer que o mediação. empregado pague a perícia, ele tem justiça gratuita, quer que pague a perícia, sabe? Até É pra desestimular, pagar as custas, um negócio absurdo. Indefiro, justiça gratuita, sabe? Você tem que provar lá que você Não, e tá com a cueca detalhe, furada, caramba. E detalhe, na Pô. justiça comum, a justiça gratuita hoje tá um parto pra poder Também, conseguir. eu tenho os processos, verdade. tem que juntar uma série de documentos. E mesmo assim eles não complicado, reconhecem ainda. Porque pede a declaração de imposto de renda. Aí você declara, logicamente, o ano anterior. É. O ano anterior tava numa situação, a sua situação hoje é outra. O ano anterior eu... Isso se chama exclusão. Poxa O vida. oposto da inclusão Pois na é. sociedade. Pois sabe? é. Sim, Lá na É Justiça exclusão. do Trabalho É uma já exclusão houve. social isso aí, Pedro. é uma discussão muito Não é? interessante. Fala, Wilson. Na justiça Desculpa. na Justiça do Trabalho já houve. O doutor deve lembrar. Já houve uma época que eles queriam reduzir muito o tempo de. Que demora para você solucionar um problema do empregado. Aí criou-se a mediação, Isso. conciliação, mediação. Comissão tal. de conciliação prévia. Exatamente, doutor. É isso? Era obrigatória, né? Comissão Vários- de conciliação. Eu fiz um curso Mas disso só aí que. na época. Eu também. Na Casa do Direito do Mas Trabalhador. só que depois você fazia o acordo, o empregado assinava, depois ia lá, não, eu não gostei, vou entrar na justiça. Pronto, piorava o negócio. Ou seja, Não Não adiantava nada. Não adiantava Caiu nada. por terra, não adianta. É Agora. a justiça do trabalho. Eu adoro a justiça do trabalho. Infelizmente, o tempo é muito. Demora muito. Mas às vezes até eu fico chateado com... acho que melhorou bastante, né, Wilson? Mas eu fico chateado Eu com a acho que justiça melhorou do bastante. trabalho. Eu também Demorou acho, muito. Pela demora. Porém, a gente, ao analisar, você vê que o juiz é muito serviço, é muito processo, é muita coisa. E, às vezes, até que a reforma trabalhista melhorou bastante, tendo em vista que o empregado falou, opa, se eu não for, vou ser prejudicado, tem que pagar. É muito aí trabalho diminuiu mesmo. Isso é bastante, aí verdade. começou a melhorar. A informática também. A informática melhorou ajudou, bastante. Pelo menos em São Paulo é absurdo. Você faz uma pesquisa no TRT de jurisprudência, aí um determinado assunto, aí aparece lá 3 mil, 4 mil, eu não sei quantos De um acórdons, né? Você vai lá, é tudo num dia aquilo. É. Julgado tudo dia 10, julgado tudo dia 10. É muita coisa. Pelo menos em São Paulo. Né? Ainda bem que São Paulo existe a informática. Hoje em dia a gente faz presencial, telepresencial, ou até mesmo totalmente Sim, por sim. vídeo e tal, porque existe uma história que é comprovada. Em Minas Gerais, tem um prédio da Justiça do Trabalho que ele estava prestes a ruir. Tantos eram os processos físicos que tinham naquele prédio. Peso. O peso do processo, tanto processo... tanto Será que nada, ele ia ruir. representava milhões, é isso? Era barras de ouro? Não, eram processos trabalhistas. Papel mesmo. E olha que foi complicado. Meus Aí, queridos, graças a vamos Deus que lá. O tempo é curto, mas vamos finalizar esse primeiro tema, a pejotização. Eu queria, então, de forma bem sucinta, que cada um falasse sobre a favor ou contra a pejotização. Wilson, a favor ou contra? Nos meus diálogos aqui, eu já cheguei à conclusão. Eu sou 50%. 50%. Tem que ser empresário com empresário. Se não for empresário, seja empregado, que vai ser mais vantagem pro empregado. Bola para você, Maurício. Pelos que já ouviram, eu sou bem contra, né? Eu sou bem crítico, né? É isso aí. Mas eu vejo, por exemplo, que a pejotização, dentro, inclusive, da crítica do que todo mundo fala, eu acompanho isso, inclusive, acompanho aí a posição de um monte de gente. Quando se tratar de profissional liberal, eu acho que a pejotização ela é válida. Ela é bem-vinda. Perfeito. Quando se tratar de médico, engenheiro, Advogado. advogado jornalista... Engenheiro. né? E, claro, não pode enquadrar, não pode cair dentro do conceito de empregado conforme o artigo 3º da CLT. Perfeito. Isso tem que tomar cuidado. Porque é muito válido. Você imagina, eu advogado PJ. Perfeito. Só que eu tenho que ter autonomia. Eu não posso ter um controle da jornada de trabalho. Eu tenho responsabilidade daquilo que eu combinar, daquilo que eu contratar a fazer com aquele escritório de advocacia. Perfeito. É isso. Danilão, É isso aí, eu não falo nada. Você concorda com os dois? Os especialistas aí disse tudo. o médico falou para não contrariar, é isso? Então não vamos contrariar, então. Vamos defender a justiça aqui. Perfeito. Agora, outro tema legal para a gente conversar, e também vai dar muito debate,
a questão daquele funcionário, vou colocar aqui, a questão daquele funcionário que não está satisfeito com a empresa, pede para ser mandado embora, a empresa não manda embora. Qual a obrigação da empresa mandar embora um funcionário que não quer mais trabalhar na empresa? A palavra é sua, Wilson, por favor. Qual a obrigação? Isso. Bom, se o funcionário não está satisfeito, ele tem que pedir as contas. Esse é o meu ver. Perfeito. Agora, se a empresa não está satisfeita com o funcionário, a demissão sem justa causa é o caminho. Agora, no caso, eu já até sei o ponto que você quer chegar. Também já me conhece há muito tempo, né? É assim, vou voltar em quem? No nobre Getúlio Vargas, que é o meu herói. Ele fez esse artigo pensando no trabalhador. O artigo 483 da CLT. Rescisão indireta do contrato de trabalho. Olha que legal, ele chegou no ponto que eu queria. Tá vendo, Danilo, como ele já me conhece há muito tempo? A rescisão indireta do contrato de trabalho veio para quê? Para fortalecer o trabalhador. Porque se o trabalhador ele é a parte hipossuficiente na relação do trabalho, ele não pode sofrer certos constrangimentos do empregador. E geralmente ele está insatisfeito por alguma falha do contrato de trabalho, né? Exatamente. E aí é onde entra o 483. Exatamente. É isso aí. Maurício, conta um pouquinho. Dá uns exemplos legais, porque eu sei que você tem bastante exemplo. Vamos lá. São vários exemplos. Vamos pensar, vamos pegar aí do início, o primórdio. Né? O contrato de trabalho. O que é o contrato de trabalho? O contrato de trabalho nada mais é do que um contrato entre o empregador e o empregado. Nossa, falei o óbvio, né? E como todo contrato, nós temos direitos e deveres. Ok. Quando se trata de direitos e deveres, o empregador tem os direitos Para ambas as partes. Para ambas as Para partes. ambas as partes. É o contrato sinalagmático perfeito, é Sim, isso? senhor. Gostei, É isso? gostei. Então, perfeito. Repita. Sinalagmático perfeito. Perfeito. Né? As partes têm direitos e têm deveres. Se eu não me engano, eu não faltei nessa aula, né? Com que eu Não. aula de contrato. Você não faltou. Orlando Cruz, não lembro agora o nome do cidadão. Vamos lá. E tem essa questão, direitos e deveres. O empregado, quando ele deixa de cumprir os seus deveres dentro do contrato de trabalho, o empregador tem o direito de dispensá-lo, com e sem justa causa. Perfeito. Tá certo? Perfeito. E é igual, é recíproco, é a mesma coisa. O empregado, se o empregador descumprir as cláusulas contratuais, o empregado tem o direito de rescindir esse contrato com ou sem justa causa. A rescisão indireta, nesse caso... É com justa causa. É com justa causa. Perfeito. Que está constante lá, está no artigo, como o doutor mesmo disse aqui, está no artigo 483 da CLT. Né? E lá estão as alíneas lá. Não é isso? Descumpriu aquilo, então é a rescisão com justa causa contra o empregador. Eu já tive vários casos. O que é o descumprir o contrato? Sabe, nos dias de hoje, o cotidiano, o que mais acontece hoje? E vou bater de novo naquela tecla. Eu não sou contra os empresários, mas alguns empresários têm um grande problema, que é um problema de sócio, um problema cultural. Né? Que é tirar vantagem, que o empregado... Eu pego outro ali, empregado é fácil, e não é. A gente escuta muitos empresários hoje dizendo que a mão de obra está Exato, difícil, não está conseguindo isso. encontrar. Né? Começa a violar direitos dos empregados. Tais como? Tais como um assédio, ele começa a cobrar metas, excesso de horas extras, não pagamento. Camarada, poxa, ô João, preciso que você trabalhe aqui, esse domingo aqui, esse feriado aqui pra mim, que o negócio aqui tá bombando. Beleza? Depois chega lá na frente... E aí não quer pagar o 100%. Não paga o 100%, não dá a folga compensatória, né? Escuta do empregador, que é muito comum hoje, não tá feliz, não tá contente, vai pedir demissão. Não são todos os empregadores, por favor. De repente esse bate-papo cai aí na... Não, nós aqui... Vou deixar bem... Esse advogado, ele é extremamente reclamante. Não, como eu disse no início da nossa conversa aqui, eu trabalhei a minha vida inteira... Por empregador. Pelo empregador. O que a gente tem que deixar bem claro, Maurício, até para complementar o que você está falando, esse podcast ele é feito efetivamente para auxiliar tanto o empregado como o empregador.
para o empregado saber quais são os seus direitos e para o empregador não fazer algumas besteiras para não se prejudicar. Isso nós estamos dando um planejamento, um prévio, que é coisa que nós falamos, eu e o Danilo no outro vídeo que nós tivemos aqui no podcast, nós falamos muito dessa questão de que o empregador, ele não gosta muito da palavra planejamento, a prevenção. Ele vai acontecendo e ele vai contratando profissional para salvar ele. É o famoso bombeiro jurídico. Para apagar incêndio, para apagar o fogo. Faz o preventivo, então, o que né? nós estamos fazendo aqui, o objetivo, isso é muito bom que você falou, o objetivo desse podcast é efetivamente prestar um serviço informativo ao empregado, no caso concreto aqui, e principalmente ao empregador. Não faça as coisas erradas para que depois não vá ter um prejuízo e depois falar, mas eu não sabia. Não, pelo contrário, nós estamos informando os prós e os contras de um ato, de uma atitude, ok? Continua, Maurício. Então tá, eu vou só para finalizar ao empregado. O empregado que se sentir lesado nos seus direitos, ele tem essa condição, é previsto em lei, está no artigo 483 da CLT. Se tiver seus direitos violados, tais como eu coloquei horas extras, não pagamento de horas extras, assédio para cumprimento de metas, xingamentos, rigor excessivo, restrição para ir ao banheiro, coisas desse tipo. Correto. Né? Então, tem que procurar um advogado, né? A rescisão direta ela só vai se validar, só vai se concretizar pela via judicial. É necessário procurar... Com a respectiva prova. Né? Tem que provar. A rescisão direta você alega e tem que provar. É o ônus da prova. Tudo que a gente leva ao judiciário, temos que fazer prova. Né? Então, feito a prova de uma ilegalidade por parte do empregador, ao invés de você pedir demissão, você deve procurar um advogado, um profissional de sua confiança, pedir para entrar com pedido de rescisão direta nos termos da lei e levar as provas, né? Que se pedir demissão e depois tentar reverter esse pedido de demissão é muito mais difícil, que o pedido de demissão subentende-se na Justiça do Trabalho que você não foi coagido. Que é vontade. É uma vontade, é uma livre e espontânea vontade. Então, essa é a dica para o empregado. É comum, o empregado hoje ele tem que ter uma noção mínima dos seus direitos. Ele tem uma noção mínima dos seus direitos, ele sabe que aquilo está sendo lesado, ele pode suportar por algum tempo, mas quando se tornar insuportável, você imagina você trabalhar num lugar, por exemplo, que tem 200 pessoas num andar e tem 3, 4 cabines de banheiro. Deve ser um lugar assim insuportável, perfeito, que não dá tempo de limpar, é um ambiente de trabalho ruim, sem contar a restrição, você vai lá e não consegue. Imagina se tiver com uma incontinência urinária, algum problema de saúde. É um exemplo básico, né? Sim. Você vai lá no bebedouro, não tem água, sabe? Coisas desse tipo. Além daquilo que acontece aí, que é a pressão no dia a dia do empregador, os xingamentos, não está feliz, não está bom, vai procurar seus direitos. Ou então quando vai procura os direitos. É. Vai lá, o artigo 4.3 é seu direito. Não peça demissão. Ou então descobre só quando precisa de fazer o levantamento do FGTS. Exato, que não foi que não foi recolhido. Que não recolheu os FGTS, não recolhe. Enfim, isso acontece bastante. Agora eu vou passar a bola para o Dr. Wilson. Vou passar a bola para você, porque eu queria que você observasse o seguinte. Eu vou voltar à pergunta inicial sobre esse tema que você decifrou muito bem. E aquele funcionário que não quer pedir demissão e faz de tudo para ser mandado embora? E aí? Esse, para mim, esse é um péssimo funcionário. Foge dos direitos. Mas, assim, a gente tem que colocar isso na mesa, porque, assim, são várias coisas que acontecem. A mim, várias me ligam e falam, olha, doutor, eu quero sair da empresa, eu não estou satisfeito com a empresa. Aí vai todo dia no postinho e pega um E aí, mas eu pedi... Mas paga direitinho, paga. É tranquilo, paga. Eu pedi... O que eu vou fazer? Eu pedi para ser mandado embora, a empresa não faz acordo. Aí, a primeira pergunta que você faz, tá, mas peraí, aí você faz uma listinha, tá fazendo isso, tá pagando, tá tudo certo. Tá, e aí? O que falar para um funcionário desse? Que ele está sendo um mau funcionário. E ainda correndo risco, isso é importante falar isso. Demitido por justa causa. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Estamos quase terminando o nosso tema, mas vamos lá, fala um... Antes de chegar nesse tema, eu queria até cumprimentar o querido causídico aqui. Maurício. Que é o seguinte, além de todos esses que você elencou, que tem direito à justa causa, eu queria tocar num ponto sensível também. A mulher empregada. Não percam.
A mulher empregada, rapaz, é a que mais sofre discriminação no emprego. E Assédio. Assédio sexual também é pauta até, já estamos chegando no STF, para que seja constatada a rescisão direta por assédio sexual, desde que devidamente comprovado. Claro. É um caso, uma coisa lógica. Mas a mulher tão assediada, tão humilhada no trabalho, ela trabalha mais que o homem. Ela fica ali trabalhando direitinho, e não é reconhecida. Às vezes, a mulher, baseada nesses fatos, e também por assédio sexual, Moral, assédio moral também. Muito. Muito assédio moral. Ela tem direito à rescisão direta. Então, mulher, se você se consentir, se você se sentir constrangida, aquele chefe que faz piadinha, vem pegar o pescoço, ô querida, tal, isso já se configura um assédio grave que você, com testemunhas e provas, você pode fazer o quê? Rescisão direta do contrato do trabalho. É lógico que com provas e também no Poder Judiciário Trabalhista. Aí você está coberto. Agora, Esse cuidado. Isso com assédio sexual, até para a esfera criminal. Cuidado né? nas encenações. Cuidado também. nas encenações, falsa comunicação de crime e tudo mais. Exatamente. Nós temos tudo isso. Então, Tudo cuidado tem com as um- encenações. Lá está, voltamos àquilo que a gente falou. E esse é bom, esse bate-papo é bom, porque a gente é um de lá e um de cá. Cuidado, que às vezes tem a mulher também. Eu não estou menosprezando a mulher, pelo contrário, concordo 100% com o que o Dr. Wilson falou. Mulher que efetivamente sofre esse abuso tem que vir com os dois pés no peito. Procurar o advogado, o especialista na matéria e arrebentar, porque o empregador não tem esse direito. Mas aquela funcionária também, mulher, que tenta ser mandada embora, a empresa não faz acordo e começa a fazer encenações, cuidado, que isso pode gerar um prejuízo muito grande para ela, não só na esfera trabalhista, não só na esfera do contrato de trabalho, mas principalmente na esfera criminal. Correto? Correto, mas isso eu parto do princípio que tudo tem que ser legal. Nada deve ser Perfeito. fingido, nada deve ser fraudado, nada deve ser ilegal. Tudo na legalidade. A justiça está aí para quê? Para que tudo transcorra na tranquilidade. Transparência Na verdade, total, legalidade, é isso aí. legalidade, Você tem que tomar cuidado com a má fé. Tem que né? tomar cuidado com a má fé. Aí vamos dizer no dito popular aí, o golpe tá aí. Cai quem quer. Não é isso? Quem quer, exatamente. Não é isso, não? É lógico. É mais ou menos isso, É Pedro. isso, é isso. Não, tem que tomar cuidado. O empregado pode manipular, o empregador também manipula. Claro. Ele provoca o empregado tomar uma atitude mais drástica. Uma atitude mais drástica, ele fala assim, ó, tá vendo? Ó, sou obrigado a te demitir por justa causa. É isso aí. Mas foi uma coisa Mas que o é cara isso. criou. Sim, montado. É montado. Então, isso que não gera um acontece. problema também. Gera um problema também. Tá? Então, é uma fé. É o flagrante preparado, É um como a gente flagrante fala. preparado, né? É isso aí. E voltando à sua pergunta, Pedro, esse para mim é um mau funcionário. Ele não está satisfeito, Verdade, né? peça as contas. Verdade. Peça as contas. Eu não estou satisfeito no mercado que eu trabalho, eu não gosto disso. Vou fazer o quê? Você, homem, chegar e falar assim, ó. Seja leal, eu né? quero pedir as contas no trabalho. Inclusive, por favor, eu preciso de uma carta de apresentação para mim Ótimo. trabalhar em outro emprego. Porque Não eu tô não estou me satisfeito adaptando aqui, aqui. Perfeito, perfeito. Isso é Aí vai de encontro com o Maurício falou. É uma questão cultural. cultural. Que tem que mudar, Maurício. Tem que Tem que mudar. Isso tem que mudar Se no dia nós a dia. queremos A ser gente um tem que país ser desenvolvido, vigilante, tem que exatamente. prestar atenção nesses erros. E todo mundo comete isso. A gente tem que estar no dia a dia, se consultando, Claro. sabe? Sempre vigilante à situação. Fala, puxa, o que eu fiz lá não é legal. Vá acertando. E vá acertando o próximo também. Mas essa Vai questão, passando isso essa aí. questão que o Pedro colocou, e tá tentando tirar dele aqui, e tá difícil, mas você vai tirar. É o sociocultural, Pedro. A questão é uma cultura também do trabalhador, ou falta de conhecimento, porque a gente tem muito trabalhador que chega até nós com essa pergunta. Mas a empresa não é obrigada a me demitir? E aí fica para você novamente a pergunta, né, pro Dr. Maurício. A empresa não é obrigada a me demitir? Não, a empresa não é obrigada, não tem obrigação de... contrato pragmático perfeito. Ela não tem obrigação. Direitos e deveres, tem que cumprir as cláusulas ali. Mas o trabalhador questiona isso, né? E dentro das cláusulas, eles não têm uma obrigação de me demitir. Não existe essa demissão. Não obrigação tem, de demitir. não tem.
Não tem Eu obrigação. volto a Existe um dizer. prazo prazo determinado, ali terminou, beleza, Aí acabou. sim. Aí o mundo Eu sou a favor do Mas seguinte. na regra Não. é indeterminado. É indeterminado. Então ele não tem Eu sou a obrigação favor de do de- seguinte, de- e que fique bem claro aqui na mesa, eu sou a favor do seguinte, que fique bem claro para todos que estão nos ouvindo aqui. Se você tem direito, devidamente comprovados, você não pode esquecê-los, você tem que ir atrás deles. Não pode desistir, foi o que eu disse. Não Tem que ir desista, atrás deles. não perca seus direitos. Seja empregado, seja empregador. Não Exatamente. perca. Se você não tem esse direito, você quer encenar, quer fazer um teatro, quer apresentar prova falsa, cuidado. Pode reverter, né? É o fake news. Reverte, Reverte, e reverte muito, Muito. muito. E hoje, com toda a questão que nós temos de informações, hoje é mais fácil, né, Maurício? Antigamente era difícil você levantar quantos processos o empregado tinha contra empresas. Hoje é muito mais fácil. Basta você pesquisar. Hoje te dá gratuitamente na internet. No A teu- notícia é muito mais rápida. É hoje, muito mais né? rápido. Então, é assim, depois Mais não adianta. fácil. Depois não adianta a pessoa falar assim, mas eu não tenho sorte. Porque eu tentei A, B ou C, e não consigo, porque ninguém gosta de mim. E ainda tem o pior. Porque eu não sou muito letrado, ou porque eu sou, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou branco, ou porque eu moro na favela, ou porque eu moro na... Ou seja, Fica se não vitimizando, adianta. né? Não adianta. A vitimologia, a vítima. Então, vai assim, se você tem vitimando. direito. Se você que está nos escutando, está nos vendo aqui, você tem direito, vai atrás. Como o doutor Maurício falou, contrata um profissional especializado na matéria, corre atrás. Você não tem direito, não tenta encenar o direito. Beleza? Maurício, Wilson, meu querido parceiro Danilo, estamos no encerramento Mas aqui. já? Tudo que é bom vai rápido. Falei pra Tudo vocês que é que ia bom vai passar rápido, rápido, vai vai passar rápido. rapidinho. Eu gostaria das considerações finais. Doutor Maurício. Considerações finais. Olha só, como eu disse de início, né? Agradeço novamente. Minha primeira experiência, assim, num bate-papo como esse. Caramba, não É parece muito bom, não, mano. é bem descontraído. Parece que você já tá apto aí, Obrigado, não sei o que, anos doutor, e anos. imagina. né? Ele é mentiroso. Então, eu Depois agradeço, fala, né? depois fala mal do advogado e não sabe por quê. Modesto. agradeço modesto. mais uma vez pela oportunidade. Espero Parabéns. receber novos convites nesse sentido. Vai, tem muito né? tema aí. Trabalhista é muito amplo. E dentro dos temas aqui que nós falamos dois temas, a pejotização Olha só. e a rescisão indireta. Perfeito. Você vê, são dois temas assim Que dá pra muito conversar. recorrente na Justiça do Trabalho. Você pega a Justiça do Trabalho, tem muito assunto, tem muita reclamação trabalhista nesse sentido, né? Principalmente hoje é uma moda, então hoje eu vou dar uma finalizada no que tange a rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta do contrato de trabalho hoje ela está sendo distorcida por muitos empregados. O empregado, ele entende que ele não quer mais trabalhar, ele descobriu essa máxima aí pela internet, talvez pela rede social, né? É Ele isso fala mesmo. Ei, doutor, claro, quando bate no advogado que vos fala aqui, eu estou aqui para defender o interesse do meu cliente. Se esse cliente, ele é o empregado, eu vou, com certeza, vou defender os interesses dele, Tá certo. óbvio. E do empregador também. Mas eu tenho a minha opinião, né? A minha opinião, eu digo que a rescisão indireta hoje, ela é uma modinha, ela é uma mania que o pessoal tá pegando nas redes sociais ou no bate-papo de conversa na boteco, escola, de né? boteco, fala assim, eu não quero mais trabalhar, que eu vou fazer pedir demissão. Ou não pede, não. Pede rescisão Rescisão indireta. direta. Né? Ele nem sabe o que que Claro é. que se ele bater na minha porta pra conversar comigo aqui, eu falo assim, ó, senta aí, vou arrancar o máximo dele, falo assim, ó, me ache pelo menos um negocinho, vamos entrar com a rescisão indireta. Eu não quero perder o cliente. Claro. Mas vou ser muito franco, eu trabalho sobre uma ética, pautada uma ética ali trabalhista, sabe? Então vou bem certinho, não dá, eu falo assim, ô João, Não dá. João, é o seguinte, Justiça do Trabalho hoje teve a reforma, blá, blá, blá. Você deve saber também disso pelas redes sociais, que hoje o empregado tem que pagar, hoje está mais difícil, aquelas coisas todas. Se perder lá, você pode até ter que pagar o processo. Litigância de má fé, né? Uma litigância de má fé. Então, E pode o sobrar pra advogado advogado tem também. que ser honesto e transparente com aquele cliente que já vem com aquela coisa montada de fora. Não é assim que funciona. Fechou. E a mesma coisa acontece pela pejotização, aquele empregador que acha que ele, pejotizando tudo, ele vai resolver o problema da empresa ter dele. vantagem. Não, ele vai quebrar a cara se ele não fizer as coisas certinho. É isso aí. Doutor Wilson, considerações finais. Considerações finais. Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui, porque, olha, é maravilhoso ter esse
conhecimento dos senhores, dos doutores aqui. Agradecer ao Maurício, agradecer ao Danilo, Pedro, meu querido Pedro, meu amigo. E dizer que foi um prazer enorme. E também que faço todas as palavras do Dr. Maurício. Obrigado, O doutor. direito do trabalho é maravilhoso, desde que não haja falcatrua e não haja qualquer fraude, tentativa de fraude. Vamos tratar, como eu disse no começo, Com ética. a ética e profissionalismo entre nós. Como o doutor Maurício disse, se o empresário me procurar, vou tratar da melhor maneira possível. Se o empregado me procurar, vai Idem. ser tratado da melhor maneira possível. Dentro dos critérios da CLT e da Justiça do Trabalho, que eu adoro muito. Perfeito. E muito obrigado, um bom dia a todos. Hoje vai ser um dia maravilhoso para mim. Olha, é de guardar a recordação inesquecível. Vou levar isso pro resto da minha Nossa primeira vez aqui. no Nossa podcast. primeira vez. E olha que eu meu tava com Deus do vergonha. céu, hein? E olha que eu tava com muita vergonha de falar. Danilão, vai que é tua. Pô, eu quero agradecer a todos aqui, o Dr. Maurício, o Dr. Wilson, você, Pedro, por essa oportunidade aqui rica, né? Em obter Não tem conhecimento preço, né? Não aqui tem com preço esses aqui, nobres, não. A gente sempre, eu digo sempre o seguinte: você tem que estar sempre com os melhores. Então hoje aqui a gente sempre estivemos com Me os senti melhores. pequenininho. Aqui. Me senti neném. Mentira! E a gente aprende todo dia, né? Acho que a gente não deve bater no peito e falar assim, eu sei, Claro. eu já sei tudo. Não, a Não. gente aprende todo dia. E eu aprendi mais uma vez aqui, esse dia, com vocês aqui. Foi um prazer estar com vocês. Parabéns aí. Obrigado, né? Daniel. Prazer é todo E meu. não parece ser o primeiro, nem para você, Não será. Maurício, nem pro Wilson. Mas é de verdade. Mas E não será. foi assim, gratificante estar com aliviando. vocês aqui, viu, hoje. E Pedro, satisfação em estar com você. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Né? É uma honra estar sempre aqui com você e quantas vezes você me chamar, eu estarei à A disposição. gente só tem que aumentar a mesa. Bom, as minhas também, agradecer. Isso aí, para mim, é uma emoção muito grande, é uma honra muito grande ter todos vocês aqui. Grandes advogados, grandes amigos, grandes irmãos, combatentes comigo há um tempo. Ou seja, estamos aí num grande grupo. E o Danilo falou uma coisa muito certa na questão de que nós estamos aqui aprendendo e nós somos um grupo. E advogado é isso, a união sempre faz a força. Não existe advogado, eu sou estrelinha, eu vou fazer tudo sozinho. Não, pelo contrário. Ser advogado, trabalhar uma advocacia, é isso. É isso que nós temos aqui em mesa. São 4 ideias diferentes, são 4 ideias iguais, ou seja, em diversos temas, mas tentar chegar sempre a um denominador que vai trazer sempre benefício para quem nos contrata. Então, muito obrigado, Wilson. É um prazer, eu que agradeço, é um prazer eu que agradeço. fantástico. Maurício, melhor volante que eu já vi na vida jogar. Penteador. Penteador. Danilo, então, sem palavras, não tenho nem o que falar. Todos aqui maravilhosos aqui. Parabéns por vosso desempenho. E não teria como ser diferente. Essa já era a máxima que eu tinha a partir do momento que vocês foram chamados para cá. Ok? E você? Você que está nos assistindo, se você gostou, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, jogue os seus comentários para que a gente consiga fazer um programa cada vez melhor. Ok? Fique ligado e até a próxima.